Diretamente dos estúdios Janela Aberta, do Ian Criativo, estamos aqui inaugurando o nosso podcast do site É o Ideal. Depois de muito tempo, a gente trouxe esse novo formato. E eu vou dizer que eu estou tendo a honra de ter o primeiro convidado desse podcast, o deputado Eider Brasil. Deputado, o senhor ganhou em 2018, e eu te pergunto, como é que o senhor sentiu, assim, vamos dizer, o senhor ganhou na Mega Sena, como é que o senhor sentiu o peso do mandato? Assim mesmo, assim que o senhor assumiu, qual foi o momento que o senhor viu a importância e o peso que é ser deputado? Então, Juan, as pessoas me perguntavam assim, é mais fácil ser deputado ou ser sargento do Exército? Eu falei assim, é mais fácil ser sargento do Exército. E quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, era muito diferente, porque eram 24 deputados, cada um com a cabeça, uma sentença diferente, cada um puxando dentro dos seus interesses. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser, né? Eu, marinheiro de primeira viagem, nunca tinha sido vereador, né? Mas Deus tinha me dado aquela missão. E com muito trabalho, Juan, eu fui líder do governo por 2 anos, foi muito difícil, uma fase muito difícil. Quando veio a pandemia e nós tivemos que trabalhar e não trabalha, sai de casa, não sai de casa. Eu peguei Covid durante essas minhas viagens pelo interior. Eu apresentei um projeto de lei, foi algo que ficou marcante na minha carreira de 4 anos ali inicial. Eu apresentei um projeto de leis que dizia que as aulas presenciais eram essenciais para a nossa população e que pelo menos 30% dos nossos alunos tinham que estar em sala de aula. Por 2 vezes eu fui voto vencido. No primeiro semestre arquivaram o meu projeto de lei. No segundo semestre, com apoio da sociedade, das instituições, a gente conseguiu colocar em votação de novo, mas infelizmente eu não consegui aprovação, nós não conseguimos aprovação. Eu lembro ter voltado para minha sala no 7º andar da Assembleia e reunido com as mães ali que estavam conosco, eu chorei de frustração, né? Porque assim, cara, é ruim demais quando você quer fazer o bem para as pessoas. Eu tinha passado por várias localidades em Rondônia que as mães falavam assim, deputado, eu não tenho condições de colocar crédito no meu celular, eu não tenho condições, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não posso ajudar os meus filhos nas tarefinhas de casa, e eu precisava que pelo menos... Aí eu fiz esse projeto de lei e não deu certo. Mas o nosso primeiro mandato em relação a trabalho foi muito bom, foi muito produtivo. Eu rodei os 4 cantos do estado. Tinha cidades que eu falo com muita sinceridade, tinha cidades no estado de Rondônia que eu não conhecia. Nunca tinha pisado os pés. Eu fiz voto nos 52 municípios, mas eu não pisei nem na metade desses municípios, né? Mas pela força das redes sociais, Facebook, WhatsApp, o Instagram, a gente conseguiu chegar às nossas propostas e ter voto nessas 52 cidades de Rondônia. Deputado, o senhor foi para um mundo diferente, né? Igual o senhor falou, o senhor era acostumado com a hierarquia e foi para o mandato, né, de deputado, e lá você, de fato, é um mundo muito complexo, muito complicado. E eu lhe faço 2 perguntas. A primeira, o senhor foi líder do governo, do governador Marcos Rocha, chegou um determinado momento que o senhor se colocou como oposição, Sim. Inclusive batia na tribuna, etc. E o senhor o conhecia, porque assim como o senhor, ele ganhou a eleição também em 2018 como uma pessoa até então desconhecida. Uhum. E ganhou junto com o senhor, então acho que o senhor esperava que tivesse um tratamento diferente, né, no mandato, creio eu que sim. Depois o senhor virou oposição a ele. Tem alguma mágoa que o senhor acha que ele deixou de cumprir, alguma coisa que ele não fez, ou ele mudou a personalidade, o poder fazer isso com as pessoas? E outra coisa, durante o seu primeiro mandato como deputado, qual foi a situação que o senhor percebeu que, aqui não é brincadeira, qual foi um deputado que o senhor se sentiu enganado, algum deputado que é meio complicado, alguns interesses que foram buscados, infelizmente o senhor viu que não era interesse coletivo, houve alguma situação dessa? Então, nós estávamos no mesmo barco, né? Eu, o Coronel Crisóstomo, deputado federal, o Coronel Marcos Rocha, governador, nós éramos marinheiros de primeira viagem naquela eleição em 2018. E a gente foi, assim, ponta firme junto com o nosso governador. Então, quando o governador assumiu o poder em 1º de janeiro de 2019, eu pedi para ser líder do governo, né? Uma ala do governo não queria que eu fosse, queria que fosse outra pessoa. Não, você é de casa, vamos trazer outra pessoa. Eu falei, mas eu gostaria de contribuir da forma, assim, muita boa vontade de participar do processo e interagir com os demais deputados, fazer as coisas acontecerem na Assembleia. Mas, infelizmente, não foi dessa forma que aconteceu. Você chegou a ter, vamos dizer assim, você foi do céu ao inferno, vamos colocar nessa palavra, porque você experimentou o mandato, depois você ficou sem mandato, é outra vida, a gente tem que ser realista. Qual foi a situação que o senhor percebeu que assim, te deixou muito frustrado, ou às vezes o tratamento com algumas pessoas, as pessoas tratavam diferente? Você chegou a ter algum tipo de ansiedade, depressão nesse período em que o senhor perdeu o mandato?
Sim, nos últimos 2 meses eu me afastei, inclusive, né? Eu me afastei do mandato, meu suplente assumiu nos últimos 2 meses de mandato. Eu não me preparei para não continuar. Eu não me preparei para sair da política no primeiro mandato. Como eu falo, eu trabalhei muito, muito mesmo. Rodei os 4 cantos dessa cidade, desse estado de Rondônia. Destinei emenda para quase todos os municípios, né? Se não todos os municípios, mas todas as regiões e macro-regiões receberam emenda parlamentar minha. Ajudei muitas pessoas, só que isso teve um peso na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal, eu cometi vários erros, vários quebras de princípios. Separei da minha esposa com 2 meses de mandato, abandonei minha família, os meus filhos, a minha mãe, os meus irmãos, por conta do mandato. Eu fiz uma inversão de valores e de princípios e de prioridades. O meu mandato era a minha prioridade de vida naqueles anos, né? E nisso eu deixei a minha família muito à mercê da sorte e muito ausente. Eu tentava às vezes compensar isso com presentes, com mimos. Eu tô viajando, mas quando voltar eu trago alguma coisa para você. Tá, toma esse dinheiro aí, compra alguma coisa. E nisso, e trabalhando bastante. Você viu um mundo em que começou a sentir que as pessoas poderiam ser compradas, né? Inclusive os meus filhos, né? Então assim, papai não tá, mas papai vai dar um presente. Eu não tô contigo na tua formatura, mas vou mandar aí o melhor sapato que tu precisar, eu vou te dar. Então assim, aí separava, falei assim, pode colocar a pensão que for, eu quero ter paz. Então assim, eu tinha realmente uma outra mentalidade. E quando não veio a reeleição em 2022, começou a chegar próximo do ano, que a ficha foi começando a cair, foi quando eu fui realmente me abatendo. No primeiro turno, eu perdi no primeiro turno, e aí algumas pessoas começaram a se afastar. Só que nós tínhamos a esperança do senador que era candidato ao governo, que era do meu partido, ganhar, e eu estar como secretário, né? Era uma promessa. E aí ele não ganhou. O senhor considera que o senhor te entregou esse mundo? Sim, eu vivi esse mundo de uma forma bem, bem intensa. Eu falo assim, que pela misericórdia de Deus mesmo, hoje eu posso estar vivo para contar esse testemunho. Porque se não fosse, eu teria morrido. Eu meti em confusões, situações que, cara, só Deus mesmo para ter me salvado. Né? Então, assim, algumas situações bem, bem, bem delicadas mesmo. Deputado, para finalizar, eu tenho 2 perguntas para lhe falar. A primeira qual foi a situação, se existiu, se eu quiser comentar, que a gente tem curiosidade, em que falando nesse contexto de sexualização, que chegou alguém, uma mulher, ou enfim, que a gente escuta muitas histórias, inclusive tem livros das Assembleias Legislativas de São Paulo e Rio de Janeiro, te ofereceu ou propôs em troca de cargo. E segundo, o senhor, na época, o senhor separou da sua esposa, mãe de seus filhos, e depois o senhor segue para ela. É difícil manter o casamento nos dias de hoje? O que faz o senhor motivar ainda mais estar com a mulher que lhe teve em situações nos altos e baixos? Assim? Verdade. Você encerrou a pergunta com a resposta. A Helenice, a mãe do meu filho, ela esteve comigo nos altos e nos baixos, né? Nos picos e nos vales. Quando nós casamos em 2007, a gente dormia no colchão de solteiro do quartel, na casa do meu irmão. Meu irmão morava em Manaus, eu era laranjeiro, eu era casado, separei, fui morar no quartel. E aí, em novembro de 2007, nós casamos. E aí nós estávamos casados, ainda não tínhamos ainda apartamento. Aí eu cautelei um colchão de solteiro do quartel, botei no quarto de hóspede do meu irmão, a gente dormia numa cama num colchão de solteiro, nem cama, era no chão. E aí nós conseguimos um apartamento, nós não tínhamos mesa. Nossa primeira mesa foi uma mesa de plástico, daquela Tramontina, só que um pouco mais larga, né, mais comprida. E essa mulher esteve comigo durante toda a minha vida. Né? Essa mulher me motivou a estudar, essa mulher me motivou a me especializar. Vivemos grandes coisas juntos. Em 2019, quando eu assumi o mandato, e aí poucos meses depois eu já tinha a ganância, o poder já tinha subido ao meu coração e começou a criar narrativas para que ela não serve para estar do teu lado, né? Essa outra pessoa te oferece muito mais. Você tem uma mulher... entendeu? Assim, e aí acabei que a gente se separou. E 2020 eu me separei de novo. 2021, Helenice e eu, a gente tentou reconstruir nosso casamento, mas ainda muito no meio daquela turbulência, tanto ela ferida como eu traumatizado. Não deu certo, foi 8 meses, ela voltou para Santa Catarina. E em 2023, dezembro de 2023, eu já, um novo homem, né, renascido para Cristo e com Cristo, fazendo uma jornada com Deus. Ela reconhece essa minha
essa minha mudança, e aí a gente conversando no final do ano de 23, ela me deu mais uma chance. E hoje a gente vive. As mil maravilhas? Não, claro que não, porque todo casal independente, o dia a dia, o cotidiano é difícil, porque são duas pessoas que se decidiram estar juntos. A convivência é difícil. A convivência é difícil, então hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer aconselhamento de casais, porque tudo que a gente já passou. Hoje na igreja, um dos nossos ministérios é trabalhar com casais, porque a nossa história, infelizmente, com muita lágrima, hoje ela é uma história curada. Então a gente não tem nenhum problema em testemunhar. Eu não tenho nenhum problema. Eu falo sempre que se eu não testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, é como se eu estivesse ofuscando a graça de Deus. Então hoje a gente consegue. Eu tinha vergonha. Quando em 2022 a mesa estava terminando, eu fiz uma reestrutura, criando alguns cargos para os deputados que não tinham sido reeleitos. Cada um ia ganhar um cargo e tal, um valor acho que de 7.040. E aí eu ganhei um cargo, mas eu não quis assumir, por conta de vergonha. Cara, eu era deputado ontem, hoje você é assessor. Eu demorei 6 meses de 2023 para assumir esse cargo. Eu dei para minha sobrinha, e a minha sobrinha precisava, eu tinha 2 filhas, mãe solteira. Eu falei, não, vai lá trabalhar. Que como ela estava precisando tanto quanto eu, e eu me sentia muito envergonhado, ela assumiu. E aí, Deus falando comigo que aquilo era orgulho, aquilo era ego. Em 2020, final de 2023, não, foram um ano, na verdade. Eu assumi esse cargo em janeiro de 2024 já. Isso mesmo. Que eu não tinha vergonha de voltar para a Assembleia como assessor. Cara, eu fui deputado e agora ser assessor, para mim era... Então isso, Deus ia me moldando, ia me quebrando, né, nesse meu orgulho, nesse meu ego. É tanto que quando eu consegui vencer isso, eu assumi. E andava de cabeça erguida na Assembleia, trabalhando, cumprindo meus horários. E as pessoas, ei, deputado, eu falei, não, eu sou o Eider. Não, mas o deputado vai ser o deputado. Eu falei, não, eu sou o Eider Brasil. Inclusive tirei o meu nome político de sargento, né, deixei só Eider Brasil. Hoje as pessoas não me tratam mais como sargento, é só Eider Brasil. E graças a Deus, Deus devolveu aquilo que ele já tinha me dado, né, em 2018. O deputado Afonso, até maio de 24, não era candidato. Ele demorou muito para decidir. Ele decidiu ser candidato. As pessoas falavam que se o prefeito lá tivesse preso, ele mesmo assim ganhava do Afonso. Mas Deus moveu as coisas, de todas as coisas, para que eu pudesse voltar aí como deputado estadual. Não vou nem falar, graças a Deus ele foi preso, né? Deputado, muito obrigado pela entrevista. Igual eu falei aqui, se der 1 hora, 2 horas, agradeço muito, nosso tempo é curto. Eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite e ter me dado a honra de ser o primeiro, né? Obrigado, eu que agradeço a honra. Estamos sempre de portas abertas e eu fico muito feliz com o teu novo projeto, Juan. E oro para que Deus possa continuar derramando bênçãos sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? Que você realmente possa ser essa pessoa incrível, levando informação realmente de forma muito imparcial para toda a nossa população.